Capítulo 7. A unção permanece em você. O sétimo e último passo para se julgar a profecia encontra-se na primeira epístola de João. 1 João 2, 20 e 27 diz o seguinte: E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Veja, quando as coisas não estão certas, algo em seu interior, a unção do Senhor, que permanece em você, diz-lhe isso. O Espírito Santo está lá para informá-lo de que as coisas não são como deveriam ser, e você sabe imediatamente. Se praticássemos sempre esse jeito de olhar para o nosso espírito, evitaríamos a ocorrência de muitos erros nas reuniões. Nunca permito que os dons do Espírito Santo sejam mal usados em minhas reuniões. Eu estava pregando em uma certa igreja e a esposa do pastor fez a seguinte observação para o marido: Desde que o irmão Reagan esteve aqui, não tivemos nem um pouquinho de problema com a irmã fulana e nem com aquelas outras. Então eu disse: Puxa, eu não tive problema algum com elas. A esposa do pastor respondeu: Percebe-se que, quando o irmão Reagan está nos cultos, elas, em vez de manifestarem aquilo que dizem ter, ficam quietas. Aquele pastor e sua esposa continuaram a explicar que as mulheres destruíram alguns dos seus cultos com assim chamadas profecias e interpretações de mensagens em línguas. Tais profecias eram erradas, pois não estavam de acordo com a palavra de Deus. Sendo assim, não eram edificantes e levavam à escravidão. Os pastores maravilharam-se com o bom comportamento daquelas mulheres quando eu estava nos cultos. Vejam só, elas estão quietas como ratos, eles exclamavam. Ao ouvir tais palavras, eu repliquei: Fico imaginando a razão. Eu não disse coisa alguma para elas, mas, se tivessem saído da linha, iria corrigi-las com amor. A esposa daquele líder evangélico concluiu: Bem, irmão Reagan, o Senhor se encarrega do culto. Mais uma coisa sobre isso. Elas, além de saberem que o Senhor está dirigindo a reunião, têm um pouco de medo do Senhor. Quando as coisas estão erradas em uma reunião e alguém usa os dons erroneamente, não acho que devemos compactuar com isso e simplesmente engolir. Se o fizermos, as pessoas, e especialmente os jovens, pensarão que não sabemos a diferença entre o que é certo ou errado, real ou falso, na operação dos dons. Nós devemos ensinar com amor as pessoas. Se elas não aceitarem a correção e persistirem no erro, teremos de repreendê-las de púlpito amorosamente. Faço isso em minhas reuniões e esforço-me sempre para agir assim. Alguém pode ter me ouvido chamar alguém algumas vezes e dizer: Ei você, espere um minuto aqui. Isso não quer dizer que aquela pessoa esteja completamente incorreta, mas significa que está usando mal os dons e anda fora da palavra em algumas coisas. Aqueles cujo coração são corretos querem ser ensinados. Para começar, indivíduos que não desejar ser instruídos não estão certos. Se eu errasse, gostaria que as pessoas me colocassem no eixo. Eu receberia o ensino e então iria consertar-me, admitindo que estava errado. Algumas vezes, temos um falso orgulho a nosso respeito e não queremos admitir que erramos. Se alguém, entretanto, dissesse que nunca errou, estaria mentindo. Assim, você também pode seguir em frente e reconhecer que cometeu falhas. Receberemos a correção se precisarmos dela, pois temos de compreender que essa unção está dentro de nós. Louvado seja Deus! As Sagradas Escrituras dizem que, por meio dessa unção, conhecemos todas as coisas. Há quem diga: eu não sei. Se alguém não sabe, é porque não está ouvindo a unção em seu interior, pois o Espírito está em nós para informar, instruir e ministrar. Assim, é possível estar ciente imediatamente de quando algo está inadequado. Para mim, é surpreendente como as criancinhas têm conhecimento de quando as coisas estão erradas e os adultos não percebem a diferença. Lembro-me de um acontecimento à época em que meu filho tinha aproximadamente 9 anos de idade e estava comigo em um culto, porque eu estava pregando próximo de onde morávamos. Surgiram mensagens em línguas e interpretação, as quais não estavam de acordo com a palavra.
No entanto, eu nunca disse uma palavra sequer, porque isso não aconteceu durante o período em que eu estava ministrando o culto, mas, sim, enquanto o pastor dirigia. Então não era minha responsabilidade. Quando eu tomava a direção da reunião em casa, naquela noite, quem observou? Papai, não era Deus, era? Eu disse, o que, filho? Oh, ele disse, aquelas coisas que aconteceram lá, aquelas línguas e interpretação, não era o Senhor nem o Espírito Santo. Eles mesmos faziam aquilo, não é verdade? Então pensei comigo mesmo, aquele pobre pastor engoliu aquilo. Eu cheguei a essa conclusão pela maneira do ministro agir. Parecia que o gato havia engolido o canário. Ele achou que era maravilhoso o que o Senhor estava fazendo, e Deus não estava fazendo coisa alguma. Aquilo nada mais era do que algumas pessoas agindo na carne, exibindo-se. No entanto, uma criança de 9 anos percebeu a diferença. Não é sem motivo que perdemos os nossos jovens. Eles querem a realidade na qual acreditam. Quando nos acomodamos, aceitamos tudo e agimos como se não soubéssemos a diferença entre o real e o falso, permitindo simplesmente que qualquer coisa aconteça. Por isso, perdemos-los. Cheguei a ponto de crer que era minha responsabilidade ensinar aos jovens quando algo era falso. Uma razão pela qual o movimento hippie chegou a existir foi a de que a juventude estava farta e cansada de fraudes. Ela estava buscando o genuíno, embora procurasse no lugar errado. Se nós, a igreja, não mostrarmos a ela a realidade, quem irá fazer isso? Deveríamos encorajar o povo a amar a Deus e ter esse mesmo sentimento pelas pessoas e os outros cristãos, não separando o rebanho. Alguns passam todo o seu tempo brigando com outra igreja com a qual não concordam. Cresci em uma igreja batista do Sul, recebi a cura no leito de enfermidade e, quando adolescente, fui batizado com o Espírito Santo. Por isso, desenvolvi um pontinho de atrito com os batistas. Eu, que havia sido sarado e encontrado cura na Bíblia, achei que eles ficariam felizes de saber que isso era certo, mas não ficaram. Eles preferiam que eu tivesse morrido a ter sido curado, porque isso provaria que estavam certos, ou seja, que a cura não é para o tempo presente. Quando fui restaurado, foi um embaraço para eles. Lá estava eu, um batista, testificando acerca de ser sarado. Meu próprio médico, que pertencia à mesma igreja que eu, admitiu que foi um milagre. Ele, que não poderia negar isso, colocou as coisas dessa maneira. Eu disse o tempo todo que, a menos que um poder maior interviesse, você não sobreviveria. Acreditei nas promessas de Deus, consegui a Bíblia da vovó, que era metodista, estudei-a e assim exercitei a fé. A minha cura, então, veio como resultado de uma combinação de coisas. Não foi só o que o Pai Celestial fez por mim. Minha cura também me levou a crer no autismo, porque ele respondeu à minha fé e às minhas orações. Meu pastor Batista, entretanto, diz: o pobre menino ficou na cama tanto tempo que perdeu a razão. A cura não é para nós hoje. Ele havia ensinado dessa forma. Então os batistas do Sul não aceitaram meu testemunho. É fácil desenvolver atritos em relação a pessoas que não aceitam seu depoimento. Eu, porém, retrocedi um pouco. Continuei a pregar sobre cura divina, mas não organizei cultos públicos de cura. Eu orava pelas pessoas em particular. Então comecei a congregar com o pessoal do Evangelho Pleno. Os batistas tinham me advertido sobre eles, dizendo que as línguas estranhas eram do diabo. Aquelas pessoas, no entanto, também criam na cura. Então eu tinha comunhão com elas. Como disse um sujeito do oeste texano, é como a margem escorregadia de um riacho. Se você facilitar, acaba caindo. Eu caí e fui batizado com o Espírito Santo. Inconscientemente, comecei a lutar com os batistas. Nunca convenci um deles sobre a minha maneira de pensar e não consegui que fossem cheios do Espírito Santo. Jamais tentei modificá-los, porque não se pode agir desse jeito. Se alguns fossem aos meus cultos e eu soubessem que estavam lá, levá-los-ia a receberem o batismo com o Espírito Santo. Deus, no entanto, corrigiu-me, porque é o Espírito Santo que faz isso com amor. Certo dia, enquanto eu estava orando em línguas, pensei que tivesse orado por 15 minutos. Descobri mais tarde que as minhas orações duraram 4 horas e meia. Enquanto estava intercedendo em línguas, o Espírito de Deus interpretou-as e fez-me refletir nos primeiros 3 capítulos de 1 Coríntios. Aqueles homens de Corinto eram carnais, havia divisões, inveja, ciúme, dissensão e debate entre eles. Andavam como meros indivíduos.
Paulo, contudo, começou a elogiá-los e concluiu dizendo: E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3:23. O Senhor disse-me: Se você e alguns pregadores conhecidos tivessem escrito para aquele povo, teriam dito: Bando de abutres desviados, vocês precisam orar e acertar-se com Deus. Até aquele momento, é exatamente isso que eu teria declarado. O Senhor, entretanto, falou. Paulo e o Espírito Santo não fizeram assim. O apóstolo encontrou um jeito de se unir a eles e encorajá-los a crescer. Ele lhes disse: Vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Todas as coisas são de vocês. Venham, cresçam até alcançar o nível daquilo que lhes pertence. O pai me respondeu: Se você encontrar o ponto certo de conquistar os batistas e parar de brigar com eles, irá ganhá-los. Então, naquele minuto, parei de contender com eles. Fui lá e conquistei batistas e membros de outras igrejas também. Louvado seja Deus! Existe sempre alguma forma de mudar as situações. No momento em que fiz isso, os pastores e as esposas começaram a ficar cheios do Espírito Santo. Quando você começa a amar os homens em vez de brigar com eles, é possível ajudá-los. Assim, temos de nos julgar de vez em quando. À medida que o fizermos, iremos corrigi-nos. Lembre-se, não é uma desgraça estar errado, é uma desgraça permanecer no erro. Se tivermos errados, graças a Deus que podemos endireitar-nos e agir corretamente, não importando quem somos nós. A Bíblia diz que a unção do Senhor está em você. Precisamos apenas ter suficiente bom senso para saber quando as coisas estão desalinhadas, a fim de organizá-las. A mesma coisa é verdade no que concerne aos profetas e à profecia. Quando esses sujeitos aparecerem liderando discípulos para si mesmos, dizendo que todos os demais estão errados, não importa que espécie de manifestação esteja acontecendo, fique longe disso. Assim, você estará fazendo a coisa certa.